Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com a doutora Ana Beatriz Soares, minha grande amiga de infância. Afinal de contas, isso é verdade. Verdade. E a Ana Beatriz é médica, acupunturista e pediatra e vem nos falar sobre os primeiros 1000 dias da criança. Tudo bom? Tudo bem, Mônica? É um prazer ter você aqui para a gente falar dos primeiros 1000 dias da criança. Claro, com certeza. Isso é um tema muito importante que tem sido falado atualmente bastante entre os pediatras, porque é um momento de maior importância do crescimento cerebral, do crescimento da criança. Então, esses 1000 dias são muito importantes para a criança. São os primeiros 1000 dias iniciais de uma vida toda pela frente. Que são os 3 primeiros anos, na verdade, não é? Isso. Então, o que quer dizer isso? Nessa idade, quando a criança nasce, até antes durante a gestação e nesses próximos 1000 dias, o que acontece? O cérebro da criança está em formação, o corpo da criança está em formação. Então, sabemos que a parte psicológica da criança está em formação. Sim. Você sabe isso melhor do que a gente. Com certeza. E você sabe que isso é muito importante, essa evolução do começo de vida de uma criança. Então, é nesse ponto que os pediatras hoje em dia, nós estamos trabalhando muito para que essas crianças tenham uma qualidade de vida melhor. E quais são os fatores importantes que nós devemos considerar para que a gente pense em qualidade de vida? O que a gente deve privilegiar? Então, esses primeiros 1000 dias começam já na gestação. Então, fazendo um pré-natal super adequado. Conscientização de que o pré-natal é necessário, é importante para você começar a acompanhar e integrar essa criança à vida desse casal. Então, esse ponto é o primeiro e mais importante. O segundo, que é super importante, que hoje em dia, muitas vezes, no começo, as mães se empolgam de fazer a puericultura nos primeiros meses. Depois começa a dispersar. É a puericultura bem feita. Então, a puericultura, o que é? É você acompanhar esse bebê desde a hora do parto, que ele tem que ter um pediatra na sala do parto, isso por lei. E depois, essa criança, com 7 dias, ela já tem que estar no consultório do pediatra. Para quê? Para que essa criança possa se acompanhar o crescimento, quanto que ela está ganhando de peso, a estatura, o perímetro cefálico, a alimentação desse bebê. A gente tem que estimular o aleitamento materno, que é um dos fatores de maior importância, porque através do aleitamento materno você evita doenças, essa criança cresce saudável. Então, é um fator de, assim, eu digo que é um divisor de águas. Sim. Eu acredito que duas coisas são assim, divisor de águas. Uma é a criança que tem aleitamento materno, e a outra é aquela criança que ainda está em casa no primeiro ano de vida e não está no colégio. Sim, porque essa criança que está em casa, ela ainda tem uma imunidade maior, né? Então, é por isso, é pelo seguinte, a imunidade da criança, realmente ela está adequada, como se fosse de um adulto, em torno de 5 anos. E hoje em dia, você sabe, as crianças saem, passam pela maternidade, passam em casa e já vão para o berçário. E por uma série de condições de vida de hoje em dia. Sim, as mães trabalham, tudo isso. A licença gestante é geralmente 4 meses, e às vezes elas conseguem ficar mais 1 mês, enfim. E o fato é que essas crianças vão precocemente para a escola, para as creches e para os berçários. E muitas vezes essa criança não está com a imunidade adequada, já é uma condição própria da criança. E aí a criança começa a ter infecções de vias aéreas respiratórias. E isso prejudica a evolução dessa criança. Né? Então, isso é um fator muito importante. E o que acontece é que a gente orienta essas mães para que, se elas puderem postergar um pouco a entrada na escola,
principalmente no caso de crianças alérgicas, onde elas fazem muitas viroses de repetição. E é engraçado que as mães não gostam que a gente fala que é viroses, né? Mas, na realidade, são vírus que a gente sabe que 90% dessas febres do primeiro ano de vida são de causa viral. Então, são vírus que a criança pega, tem aquele ciclo do vírus que são 3 dias e depois desaparece, não é? Então, isso acontece. E a criança que é alérgica, ela desencadeia. Eu costumo dizer que o alérgico ele é um exagerado, né? Tudo ele responde exageradamente. Então, ele espirra mais, ele tosse mais, ele fica mais obstruído o nariz. Então, esses sintomas incomodam muito o sono, incomodam a alimentação e gera um circuito que a criança não consegue parar esse circuito. Então, uma coisa leva a outra. E aí disso leva uma infecção bacteriana, que pode levar a uma otite, uma pneumonia, uma broncopneumonia. Então, a criança começa a cair a qualidade de vida dela. Ela não dorme mais, ela não come mais, porque a criança ou ela come ou ela respira. Ou ela dorme ou ela respira. E aí, hoje em dia, a gente tem visto um aumento grande das doenças respiratórias alérgicas, né? Pela própria condição ambiental que nós estamos vivendo, né? Tempo seco, todos os alérgenos em suspensão, muita mudança de temperatura. Então, isso isso propicia com que a criança comece a ter tosses de repetição. Eu tenho no consultório crianças que vêm com 2, 3 meses de tosse seca, noturna. Então, a família não dorme, não é só a criança não dorme, a família não dorme e usa medicação e não melhora. Então, tem que quebrar esse ciclo. Tem que ver que essa criança não está bem, ela não está vivendo adequadamente, num momento em que é super importante a criança ter uma qualidade de vida boa. Vamos voltar a falar no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, como fazer uma previsão orçamentária mais adequada? Olha, o síndico, ele, como é gestor do condomínio, a lei é muito inteligente nesse sentido, porque ela dá a obrigação ao síndico atual de fazer a previsão para a próxima gestão, onde ele poderá ser novamente o síndico, ou qualquer um que seja ali escolhido. Com isso, por que a lei é inteligente? Porque ela parte do princípio de que aquele síndico que está no comando ali do condomínio saiba exatamente as necessidades a serem enfrentadas, desde a manutenção mais básica, por exemplo, bomba d'água, a questão da caixa d'água, até o elevador, como a possibilidade ou a necessidade de fazer uma obra de maior envergadura. E aí eu antecipo o quê? A tomada de preço. Eu verifico, olha, eu preciso fazer tais obras ou tais serviços e para isso eu vou demandar em tal custo. E com isso vou debater depois com os meus pares, né, os condôminos, os interessados que vão acabar eles arcando com o custo, e eu, se for o síndico morador, também arcarei da melhor maneira possível. Por quê? Porque aí a gente escolhe as prioridades. Não, eu preciso fazer o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ou eu preciso fazer o embelezamento do prédio? É uma prioridade. Claro. Veja, se o auto de vistoria já está por vencer, não tem nem dúvida que eu tenho que fazer. Porque daí eu, como síndico, aquele síndico que vai ser depois de mim, ou se eu mesmo for reeleito, vou responder se não fizer, pessoalmente. Então isso tem que ser esclarecido na Assembleia. E as pessoas, quando vão para a Assembleia, elas não têm essa informação, pelo menos não de uma maneira muito explícita. Meramente se colocam números. Ah, eu gastei, vamos pegar 12 meses, gastei 120 mil reais aqui no ano. Ano que vem vamos colocar uns 10% a mais, porque aí a inflação e mais alguma coisa. Não é assim, porque eu posso ter muito mais gasto do que os 120 mil que eu gastei antes. Muito importante. Até semana que vem. Até semana que vem, mano. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.